Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse encontro, agradecer pela vida da Yasmin, Pai, que foi ela a ponte entre nós três. Deus, nós colocamos tudo isso diante de Ti, nós sabemos, Pai, que através dos nossos dons, do nosso intelecto, daquilo que o Senhor colocou em nós, a gente pode transbordar, alcançar outras vidas e ajudar outras vidas também a viverem um novo tempo nas suas áreas profissionais. Pai, direciona a nossa conversa, que o seu Santo Espírito esteja aqui com a gente, que o Senhor venha tranquilizando, Senhor, os nossos corações, que tudo venha fluir conforme a tua vontade para as nossas vidas, Pai. Deus, nós acessamos a prosperidade do alto, a prosperidade de todas as áreas, porque o Senhor é um Deus que faz tudo, o Senhor é o Deus do ouro e da prata. A prosperidade não se trata de dinheiro apenas, mas uma prosperidade de todas as áreas das nossas vidas. E nós acessamos isso e que a nossa voz, Senhor, venha a ser potencializada através desse podcast, desses conteúdos que serão gravados e que as meninas façam muito bom uso disso para poder se posicionar nas redes sociais, para poder ter cada vez mais mentorados, para que elas venham crescer cada vez mais. Guarda a nossa saúde, a nossa voz, que a gente venha ter um tempo de alegria, que a gente venha se divertir aqui com esse momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ei, glória a Deus! Simbora. Nossa, eu senti um arrepio. Você acredita? Na hora que ela começou a falar, veio. É. Veio assim. Abençoa ó, os arrepiei de novo. Tira, Senhor, o calor, porque a gente tá para comprar o ar-condicionado aqui portátil, porque a instalação Ah, não, do portátil ar, super a ajuda. gente vai ter que comprar esse, porque já foi feito o teto e a entrada do ar era bem aqui. Um de 11, Não dá pra 12 mil quebrar BTUs mais. da conta daqui, fácil, Então, fácil. e assim, e não tava esse calor todo, e aí eu falei, ô Deus, mas Deus tá no Não. controle, daqui a pouco passa, porque é o sol que bate ali, ele já parou. Ah, sim, sim. E vai dar tudo certo. Sempre Em nome dá. de Jesus. Playcast Studio hoje, recebendo duas feras do marketing digital, do posicionamento estratégico. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que ela, Yasmin de Paula. Ela que é mentora de posicionamento de alto valor e marketing digital. Ela ajuda profissionais a se posicionarem de forma estratégica para faturar mais, para lucrar mais. Ela que é criadora do método Assim. Yasmin de Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, Evelyn. Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada a você pela presença. E nós estamos aqui também com essa mulher também que é incrível, gente. Andressa Rico. Ela que é mentora de copywriters e estrategistas, especialista em linguagem oculta e neuropersuasão, CEO em comunicação, 19 anos de experiência ali acessando as emoções humanas, criadora do método Oslo. Ela, Andressa Rico, seja bem-vinda. Muito obrigada, Evelyn. É um grande prazer estar aqui hoje com vocês duas lindas, maravilhosas, duas mulheres incríveis também. Eu estou muito feliz de receber vocês aqui. A gente vai viver um tempo maravilhoso aqui. Por quê? Todo mundo fala muito de marketing digital e existem diversas esferas do marketing digital, né? Então hoje a gente vai bater um papo aqui super legal com elas e eu quero começar a fazer uma pergunta. Você aí que está ouvindo a gente, você sabe o que é branding? Eu vou pedir para uma das especialistas nos responder. Me diz, Yasmin, essa pergunta vai para você. Eu quero saber de você o seguinte: como você define branding? Qual a importância ali de uma sólida estratégia de branding para os negócios? Legal. O branding, na verdade, muita gente acha que é só a gente falar de logomarca. Ah, minha logomarca é meu branding. Mas não. Na verdade, o branding é como você quer ser enxergada pelo seu público, pelo seu, a sua persona, né? Que é o seu realmente quem você quer atingir. Então, a gente precisa fazer as estratégias de branding focada em como atingir esse público. E o bom branding dá uma marca de valor, uma marca reconhecida e bem representada no mercado. Seja marketing digital, seja no digital, ou seja no mundo físico. Mas a importância de um bom branding é o que vai te levar a ser uma marca reconhecida e de alto valor. Muito bom. E assim, a gente está falando de branding, de alto valor, e assim,
muito legal também, que eu tava batendo um papo com a Andressa, e assim, ela tem um foco direcionado ali para as pessoas, para os copywriters que escrevem também para high ticket, para alto valor. Então, assim, são dois assuntos que se complementam, né? Então, a Yasmin trouxe pra gente aqui a parte de branding, do alto valor. Mas me diz, Andressa, eu quero saber de você o seguinte: dentro da sua área, né? Esse conceito de neuromarketing, dessa área que você atua, como que ele se relaciona ali com a tomada de decisões ali dos consumidores, né? A Yasmin trouxe pra gente aqui uma ideia inicial do que é branding para quem está nos assistindo e de que forma, né, que o neuromarketing ele vem, como ele se relaciona ali com a tomada de decisões dos consumidores. Bom, essa parte que a Yasmin estava falando conversa muito com a minha, porque o que acontece, né? O copywriter, ele é aquela pessoa que escreve a parte da venda, né? Ele precisa conseguir encantar o público para que ele se sinta pertencente, se sinta envolvido. Então, não se trata apenas de técnica de venda. É muito mais do que isso. Então, quando a Yasmin traz a ideia do branding, isso é muito importante, porque por exemplo, marcas como Coca-Cola, Louis Vuitton, Vivara, Chanel, são grandes marcas que fazem o quê? Elas envolvem emocionalmente o público. Por exemplo, Coca-Cola. Quando você escuta sempre Coca-Cola, todo mundo já sabe do que se trata e traz para você uma série de memórias afetivas. Porque, gente, quando a gente pensa em Natal, numa mesa cheia, né, aquela ceia linda, maravilhosa, quem não lembra da Coca-Cola? É verdade. Né? Quem não pensa em ter ali uma Coca-Cola na mesa na ceia de Natal? A maioria das pessoas. E, na verdade, o que a Coca-Cola fez? Ela não está vendendo só uma bebida tipo cola. Ela está vendendo emoção, união com a família, bons momentos. Então, na verdade, o que as grandes marcas fazem é isso. Elas geram emoção, elas geram envolvimento, uma experiência, e aí sim as pessoas vão querer que essa seja sempre a primeira escolha. É uma ligação afetiva, né? Ninguém compra com o cérebro, na lógica. Então, é por aí. Muito bom mesmo, porque as emoções é que vão fazer com que a pessoa tenha aquele desejo, né? Isso. Elas vão, na verdade, ela quer muito mais aquilo que está transmitindo do que de fato o produto, porque produto por si só, existem diversos produtos que oferecem ali. Claro que não vou dizer da Coca-Cola, porque a gente sabe que a fórmula ali, né, é única, mas existem diversos produtos no mercado que, produto por produto, eles não têm tanta diferenciação ali na entrega, mas a maneira como aquele produto se posiciona, né, a estratégia de marketing, né, E Yasmin, me diz uma coisa, a gente está falando aqui de produto, de emoções. Como você acredita que o branding influencia emocionalmente os consumidores? Nossa, é porque assim, quando a gente pensa no branding, a gente não pensa só em como a gente vai atingir. Porque assim, atingindo tá ótimo, só que o problema é que a gente tem que entender o que esse nosso público sente, o que ele deseja, qual que é a dor dele, o que ele espera da gente, como que a gente vai se conectar com eles. Então, quando a gente faz essa estratégia de branding, além da gente entender a nossa persona, a gente tem que entender quem nós somos. Então, que mensagem que a gente vai passar? Quais são os nossos valores, os nossos propósitos? Qual que é a nossa missão nesse mercado? O que a gente pode se diferenciar nesse mercado para mostrar que nós não somos ali uma marca que só quer ganhar financeiramente. Que nós queremos levar para o nosso público simplesmente uma transformação, que a gente vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. Então, é essa estratégia que a gente tem que levar para o nosso público, para a gente se conectar com eles e eles comprarem não pelo nosso nome, e sim pelo que a gente pode oferecer para eles. E aí, quando a gente se transforma como uma marca forte, né, reconhecida, a gente consegue muito mais fácil atingir esse público e criar esse vínculo com ele. Muito legal, Yasmin, muito legal mesmo. E assim, eu estava lembrando de uma conversa que nós tivemos, e assim, a Andressa,
ela tem o foco ali com pessoas que estão ali escrevendo, né? Para quem não sabe, copywriter, como é tudo muito novo na internet, então às vezes você está nos assistindo, você nem sabe o que a gente está falando aqui. Copywriter é a pessoa que tem uma escrita persuasiva, né? Então, o copywriter, que é aquela pessoa para quem a Andressa tem a mentoria dela, para quem ela tem ali um direcionamento estratégico, são aquelas pessoas que precisam escrever para transmitir essa mensagem do alto valor, do branding, né? Como a Yasmin falou. E eu queria te perguntar, Andressa, além das técnicas ali de neuromarketing, né? Quais outras estratégias e habilidades que você acredita serem essenciais para os profissionais de venda de alto valor? Quais são as habilidades que você acredita que esse profissional precisa ter e que inclusive, eu sei, porque eu te acompanho nas suas redes sociais, que você entrega ali no seu Instagram para as pessoas que te acompanham, para que elas possam ali atingir esse público ali do alto valor, né, do high ticket, que tanto se fala aí na internet, né? Então, eu queria que você trouxesse para gente quais são as habilidades que esse profissional precisa ter, de que forma que ele pode se capacitar. Então, Evelyn, o que o copywriter precisa para ser um copywriter de sucesso? A primeira coisa é gostar de escrever, né? Não tem como você trabalhar com um negócio que você odeia. Então, um dos princípios é porque você vai ter que levantar todo dia da cama pensando, yes, tenho 30 copies para escrever hoje. Então, quer dizer, você tem que gostar daquilo que você está fazendo. A outra coisa é ser um bom contador de histórias. Porque o que acontece? Na verdade, existem as técnicas de venda? Sim, existem uma série de coisas. Só que se você se prender muito ao techniquez e não gostar de contar histórias e fazer conexão, aí você vai virar, sabe aquele vendedor chato? Que quando você entra na loja, ele já chega em você e fala, é pra você, é pra presente. Posso te ajudar? Porque você vê que é uma coisa completamente interesseira. Então, o que acontece? É fundamental que o copywriter, ele goste de contar histórias, ele goste de ser um estrategista e ele goste de causar emoção. Entende? Então, é muito diferente de você só vender, porque a venda ela é interesseira. A audiência, o público percebe na hora. Quando você está tentando só vender, só existe interesse. Agora, quando você está, igual você estava falando aí, né, que eu entrego muito no meu Instagram, eu não tenho medo nenhum de entregar no Instagram, no gratuito. Por quê? Porque eu estou dando os meus 100%. E eu sei que eu vou entregar mais ainda, os meus 500% no meu treinamento fechado. Então, quando eu tô ali no Instagram, eu não tô assim, ai meu Deus, será que eu tô entregando ouro? Ai meu Deus, não sei o que, não. Ali eu quero gerar transformação, troca. Eu quero que os copywriters que estão me assistindo ali cresçam, tenham um crescimento sem precedentes, cresçam absurdamente, dominem o mercado de verdade. Então, eu não vou colocar um limite ali daquilo que eu vou entregar, imagina. Né? Dentro, claro, daquilo que a gente pode fazer ali, né? Que normalmente é um Reels, para ser interessante, ele tem que ter 1,5 minutos, 2 no máximo, né? Então, assim, o copywriter ele tem que pensar para além da técnica. Essa é a tecla que eu mais bato dentro da minha mentoria. Então, por exemplo, eu faço com que um copy júnior, pleno, ou até mesmo um sênior, que ainda está ganhando mal, porque tem muito, gente, isso tem muito. É uma realidade muito triste desse mercado. Muitas vezes a pessoa já está entregando muito, mas ela cobra pouco, ela morre de medo de aumentar a percepção de valor do trabalho dela, medo de ficar sem cliente. Então, quer dizer, o que eu faço com esses copies? Eu os transformo em copies estrategistas high ticket, copy de alto padrão. E o que é isso? É um copy que ele não vai ser só uma máquina de escrever. Ele vai saber criar uma estratégia. E aí ele vai saber escrever desde um produto que custa ali 997 até um produto high ticket. Realmente, por exemplo, eu escrevo muito para eventos milionários, de grandes players do mercado. Então, quer dizer, é uma outra linguagem. Ali eu estou escrevendo para, de repente, um mastermind que custa 120 mil a cabeça. Né? Cada pessoa vai pagar 120 mil para participar daquilo. E às vezes eu estou escrevendo para um produto que custa 997. Entende? E um verdadeiro copy estrategista, ele consegue movimentar milhões nas duas esferas. Tanto num lançamento de ticket menor que aquele player, né? Tipo Wendel Carvalho, Elaine Eurives, né? Movimentam milhões.
E não necessariamente estão vendendo ali um produto de 10, 30, 100 mil. Não que eles não tenham, eles têm, né? Essas mentorias. Mas mesmo com os produtos de menor ticket, de repente de 1997, conseguem faturar ali, sei lá, de repente 10 milhões no lançamento. Entendeu? Então, esse copywriter, ele vai aprender a fazer isso. Muito bom. E eu tava aqui pensando no seguinte... A gente para pensar, né? Qual é a diferença daquela pessoa que tem ali um produto, né, de 197, ou para aquela que tem 120 mil, ou para aquela que tem 2 mil, 5 mil, 10 mil, né? Falamos aqui, agora há pouco, sobre como cada um se posiciona e essa é a importância, né, de você estar posicionado. Uhum. E falando em posicionamento, Yasmin, eu vejo que você bate muito nessa tecla no seu Instagram, até porque você é uma mentora de posicionamento, né? Porque às vezes a pessoa, o expert, ele quer atingir um determinado nível ali para cobrar, como a Andressa estava trazendo aqui pra gente. Mas às vezes ele não sabe como se posicionar de forma estratégica, né? Então, eu queria que você, Yasmin, acompanhe o seu Instagram. Eu vejo o tanto que você tem ajudado pessoas, experts, a estarem ali de forma estratégica cada vez mais, para que elas possam alcançar ali o resultado financeiro maior, né? Porque é o que eu falo, tudo depende, você quer ganhar no volume, atendendo várias pessoas, ou você quer ganhar ali, de repente, em algo um pouco mais personalizado, menos clientes com valor maior, ou você quer ganhar no giro, isso serve para tudo, né? Isso serve para pessoas, para produto. Então, se tratando de posicionamento, eu acompanho você, vejo esses conteúdos super bacanas, e eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa importância aí de estar bem posicionado, né? Por quê? Você viu que a Andressa trouxe pra gente aqui, e eu creio que você, como uma expert em posicionamento estratégico, vai conseguir explicar aí pro pessoal que está acompanhando, pro pessoal que está nos assistindo e que quer se posicionar de forma estratégica. Fala um pouquinho aí das suas experiências, um pouquinho sobre tudo que você vem desenvolvendo aí com os seus mentorados. Legal. Eu tô focando bastante nesse assunto de posicionamento, porque foi uma dificuldade que eu senti nos meus mentorados, e eu falei, eu preciso ensinar eles a se posicionarem. Porque o marketing digital, que é o que eu também ensino, o marketing digital não adianta você focar nas vendas, nas estratégias, em como você ingressar no marketing digital, se você não preparar o seu branding e o seu posicionamento. Posicionamento é uma estratégia dentro do branding, né? Então, você não adianta você focar no marketing digital e esquecer de preparar a sua casa para isso. De você conseguir transmitir a mensagem que você quer transmitir. No caso do posicionamento, a gente vê como marca, né? Que pode ser marca pessoal ou a marca da empresa em si. Depende ali do que a pessoa quer trabalhar no digital. Mas o se posicionar, posicionamento de alto valor. Não é o posicionamento da pessoa cobrar caro, porém ser valorizada por aquilo que ela oferece. Então, o posicionamento de alto valor, que é ser valorizada por aquilo que ela oferece, pode ser que ela ganhe realmente na quantidade e pode ser que ela ganhe no alto ticket. Isso depende do que ela quer, do público que ela quer atingir. Então, esse posicionamento estratégico que a gente trabalha é pensando nessa persona que ela quer atingir, para a gente transmitir a essência dela, com os valores dela. E esse posicionamento, ele é estruturado de forma imagem, de forma que a gente vai trabalhar. Por exemplo, se a gente entra numa loja, o cheiro da loja já tem a ver. Tudo. Então, a partir do momento que você tem o primeiro contato, a gente fala, né? A primeira impressão é a que fica. E é realmente isso. Sim. A primeira impressão é a que fica, né? Então, a gente precisa causar uma primeira boa impressão. E isso, o posicionamento conta muito. Então, independente de qual público você vai atingir, o posicionamento de alto valor é você ser valorizada por aquilo que você faz. Você ser reconhecida por aquilo que você faz. Então, eu acredito que todos nós, profissionais, né, de qualquer tipo de área, a gente quer ser reconhecida, a gente quer ser valorizada.
Então, é importante a gente ter um bom posicionamento estratégico, porque ter um bom posicionamento não é só saber se vestir e estar ali. Será que realmente o jeito que você está se vestindo está atraindo o público que você quer? Está passando a mensagem que você quer passar? Então, todo esse olhar por trás é importante e tem que ser estratégico. Então, trabalhar o posicionamento é trabalhar estrategicamente quem você é, para você atingir o público que você quer, passando exatamente a mensagem que você quer passar. É aquele negócio, né? Você não vai ter 2 oportunidades de causar uma boa impressão, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, ai, né? Não, Até concluindo aqui, eu falo que é muito mais fácil a gente fazer um posicionamento do que um reposicionamento. Com certeza. Porque a gente faz se a gente pega uma mentorada, por exemplo, que já vem há muito tempo no digital em um certo posicionamento, que às vezes está atraindo um tipo de público que não é o público que ela quer, e por isso muitas vezes ela demora para conquistar o resultado que ela quer conquistar. Quando a gente faz esse trabalho de reposicionamento, é um pouco mais complicado, porque a gente não pode desvincular desse público, a gente tem que chamar o outro público, até o outro público entender que não é mais aquele tipo de pessoa. Enfim, a gente tem que conseguir trazer a mensagem que ela quer passar com a essência dela, porém numa outra imagem, numa outra identidade, num outro foco, numa outra pessoa. Então, é muito mais fácil você conseguir posicionar do que reposicionar. É um trabalho dobrado, né? Exatamente. E isso é muito sério. Porque, por exemplo, como que o cérebro processa essa informação de quando a gente conhece alguém, quando a gente está contratando alguém, uma entrevista, enfim. Ele leva apenas 7 segundos para ter uma primeira impressão de você. Então, quer dizer, eu costumo falar muito isso para os copywriters. Eu falo, meu amor, pelo amor de Deus, não entra na reunião com uma bagunça atrás de você. Não entra na reunião com o teu ambiente de qualquer forma. Não entra... Tem gente que faz um coquinho, coloca... Eu gosto muito desse exemplo do coquinho. Faz um coquinho, coloca uma caneta aqui. Ai, meu Deus, botei meu óculos, tá até torto o óculos. Tô descabelada, cheia de frizz. Gente, pelo amor de Deus, não faça isso. E outra coisa que é muito importante é você se sentir seguro. Porque que muitos copywriters têm uma grande entrega, têm muita experiência, mas estão ganhando aquém daquilo que mereceriam? Insegurança, pura insegurança. E isso se transmite na voz, na forma como ele fala. E aí, muitas vezes, o que acontece com esse copywriter? Ele fica atolado de trabalho, porque aí ele tem que pegar mais job para ele dar conta do orçamento dele. E aí, toda vez que ele vai negociar com o cliente, muitas vezes ele tenta aumentar essa percepção de valor que você estava falando, Yasmin, e ele não consegue, porque aí o cliente chora, ele fica com medo de perder. Exatamente. E ficar sem nenhum cliente. E nisso vira um ciclo vicioso, Bola né? de neve. Exato. Porque aí ele começa a ter mais trabalhos, sem ter a valorização que ele precisa. Não, e eu te falo isso porque eu vivi isso, eu cheguei a ficar doente, eu tive praticamente um burnout. Então, quer dizer, o que aconteceu na minha vida? Eu não sei como é que meu marido não me largou. É sério, ele gente. te ama. É na alegria e na tristeza. É na saúde e na doença. Gente, é na loucura e na sensatez, gente. Mas é muito sério, porque assim, a minha vida era assim, ó. Eu praticamente trabalhava 24 horas por dia, porque eu dormia acho que umas 4 horas por noite, mais ou menos. E eu trabalhava de domingo a domingo. Era final de semana, churrasco na casa do irmão do meu marido e eu lá, ó, no celular fazendo copy. E no final das contas, sobrava mês e faltava salário. Então, quer dizer, eu já fui exatamente essa pessoa, né? Isso que a gente chama no marketing digital de avatar. Esse avatar, essa pessoa que passou por tudo isso. E o bom, é o que eu sempre falo, né? O bom de você ter mentores ali, especialistas, né? Além de toda a parte técnica, né? Porque nós estamos aqui junto com 2 pessoas que estudaram muito, né? Tem trajetórias dentro de empresas. A Yasmin veio de Coca-Cola, a Andressa trabalhou para a L'Oréal, entre tantas outras marcas. Então, assim, o bom de você ter ali profissionais que têm a parte técnica, que têm o conhecimento técnico, mas o mentor, é bom que ele passe por essas situações. Por quê? Porque ele sabe exatamente qual é a dor do mentorado.
ele vai conduzir do ponto A ao ponto B. E eu vejo que vocês pegaram toda a experiência de vocês, bateram no liquidificador, né? Exatamente. E conseguiram criar o método de vocês, né? Eu acho que o trabalho do mentor é encurtar o caminho do mentorado, né? Exatamente. Porque a gente já passou por isso. Então, por isso que eu falei, hoje eu foco muito em posicionamento, porque eu sentia a dificuldade dos meus mentorados. Eu falei, não, então calma aí. Antes do marketing digital vem o posicionamento, vem o branding bem feito. Então, a gente que já passou pelo caminho, a gente fala, não, eu tô te encurtando o caminho. Porque a gente já sofreu isso. A gente sabe o tanto que é difícil, o tanto que a gente estudou, o tanto que a gente pesquisou, errou, deu errado. Tanto que a gente chorou. Entendeu? Igual a Regina Duarte escorrendo pela parede. É desse jeito, gente. Chega uma hora que é desesperador. E assim, o que eu digo muito pros meus alunos é o seguinte, cara, tu não precisa passar por isso. Tu não precisa sofrer tudo que eu sofri. Pega aqui na minha mão. Exatamente. Sabe? Então, e eu não sei você, mas tem hora que bate um desespero, né? Porque dá vontade de sair gritando pro mundo. Gente, o caminho é esse aqui, gente. Olha aqui, eu tô te explicando. Me ouve. Exatamente. E assim, é engraçado, né? Falando um pouco também sobre essa questão dos egos no marketing digital, muitas pessoas falam, não, isso é mentira. Não, porque tá muito fácil isso daí, né? Porque, na verdade, assim, a gente realmente ensina a dar esse salto. Não é mentirinha, não é mimimi, não é historinha, né? Mas tem muita gente que ainda duvida que é possível você sair de um ganho ali, você tá ganhando, sei lá, 3K por mês, 3 mil reais, e de repente daqui a pouco você tá batendo 50 mil, 100 mil, 150 mil por mês. É óbvio que isso é possível. Muitas pessoas estão fazendo isso, e o nosso papel de mentoras é fazer com que as pessoas consigam dar esse salto. Só que o que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes as pessoas querem desacreditar. Só que a gente, como mentora, a gente fica nessa vontade de gritar pro mundo e falar, cara, é real. Tudo que a gente quer é mostrar para essas pessoas, entendeu? E realmente fazer a coisa acontecer, porque aconteceu para mim, aconteceu para mais vários alunos nossos. E quando acontece alguma coisa boa com a gente quer passar isso, né? E quer que os outros também sintam essa mesma evolução que a gente teve. E a nossa evolução veio desde quando a gente começou, que nós somos recentes até no digital, né? Só que o resultado veio muito rápido pra gente. Pelo menos para mim foi além do esperado. Eu achei que o processo fosse demorar mais. Só que o que eu quero é outra coisa que a gente quer passar para o nosso mentorado também. Que se você realmente tiver o foco naquilo, tiver mentores que te ajudam a encurtar o caminho e manter a constância mesmo, porque a vontade de desistir é enorme. É enorme. Tem várias coisas que acontecem que você fala assim, nossa, eu postei isso, não teve nenhuma curtida, né? Tipo, ninguém tá me dando valor, não teve nenhum comentário. Esse negócio não tá dando retorno. Eu vou desistir, esse negócio não é pra mim. E aí vem aquela vozinha aqui, né, de Deus, e fala, não, mantém nesse caminho que não é isso que você quis, não é esse o seu propósito, não é transformar vidas do mesmo jeito que você se transformou, porque o que a gente ensina para o nosso mentorado é como você se transformar, porque a gente foi transformado. Exatamente. Então a gente quer transformar vidas também. Então, quando a gente tem esse propósito, a gente não desiste. E é isso que a gente quer passar, né? Não desiste, mantenha a constância, faz isso que eu tô te falando, que é o caminho, e no final você vai ver que a conta fecha. Então, e todo mundo quer saber isso, quer saber disso aqui, ó, a conta fechar. Muita gente quer saber de que forma que vai monetizar ali no digital, como conseguir alavancar os resultados financeiros. E eu queria que você respondesse e depois eu vou fazer uma outra pergunta focada aí, voltado para o alto valor, para a Andressa. Eu quero que você me responda. Como alavancar os resultados financeiros no digital? Que gente, isso é o que todo mundo quer saber. Como que ganha dinheiro? Como? Exatamente. Na verdade, muitos mentorados chegam para mim falando, eu quero monetizar no digital, quero alavancar meus resultados financeiros, como que eu faço? Meu querido, não é tão simples, até porque a gente vê muita gente no digital falando assim, faça 7 dígitos em uma semana. Não tem como eu virar e falar que ele vai fazer 7 dígitos em uma semana se ele não fizer o trabalho desde o começo. E isso é montar uma estratégia de branding bem focada no que você deseja, no que você quer passar. Você vai ter que preparar a sua casa para receber a sua visita. Então, preparar a casa é estruturar tudo isso. Você ter um bom posicionamento, preparar uma identidade visual, ter um padrão daquilo que você vai
construir no seu feed, manter a constância. Por isso que eu criei o método Assim. Por quê? O método Assim, a sigla é ACIM. A de atenção, como você vai conseguir chamar a atenção do seu público. C de credibilidade, como que você vai conseguir passar aquela credibilidade e uma autoridade para o seu público. E de interesse, que é você manter o interesse, porque não basta nada você fazer ali uma construção de um feed lindo, que isso, vamos dizer que pode ser até mais fácil fazer. E aí, como que você vai manter o interesse? Porque o seu público, ele quer, para ele ter a credibilidade em você, ele precisa manter interessado em você, criar aquela conexão. E isso é uma constância. E aí sim vem o M da monetização. Então, você precisa fazer toda essa construção para você conseguir monetizar. Não é da noite para o dia, não é 7 dígitos em uma semana. É possível, mas rápido não mantém a constância. Você tem que manter a constância, porque o rápido ele não se sustenta. Né? Então, para você criar uma marca forte, de alto valor, que você vai manter aí para o resto da vida, porque o que a gente busca não é da noite para o dia, né? Igual emagrecimento, a gente não vai fazer uma dieta da sopa, que a gente sabe, hoje em dia a gente sabe que depois isso a gente vai engordar de novo, não vai se sustentar. Então, essa construção de uma marca forte, relevante e ser bem valorizada, né, de alto valor, aí sim você vai conseguir monetizar e muito bem no digital. Muito bom. Eu queria que a Andressa compartilhasse, já que a gente está aqui, contasse uns segredinhos ali, se tem algumas técnicas aí do neuromarketing que sejam mais eficazes, né? Porque a Andressa, como ela é especialista em linguagem oculta e persuasão, e tudo se comunica, né? Como a Yasmin falou, para poder chegar num determinado resultado, existe um processo, existe uma jornada. Mas a gente sabe que dentro dessa jornada existem algumas técnicas ali que são aprendidas, né, de persuasão, da comunicação, do neuromarketing. Eu queria saber se tem alguma técnica ali que você pode compartilhar com a gente, que seja eficaz ali em conversão, envolvimento do cliente ali em vendas de alto valor. Passa umas dicas aí pra gente. O que você pode deixar ali se tem alguma técnica, como que é feito isso, de que forma, a pessoa que de repente está assistindo a gente e que quer iniciar, quer saber como que é, o que é ensinado, o que é ensinado um pouco também dentro do seu método, do método Oslo. Passa um pouquinho pra gente. Beleza. Bom, a gente já até falou um pouquinho, né, aqui hoje, mas assim, como é que isso funciona, né? Essa é a hora que todo mundo já fica com o olhinho assim, ó, é a hora do segredo. Tipo, que rufem os tambores. Revele o seu segredo. Exatamente. Bom, pensando em neurociência, né, em como o cérebro funciona, como as sinapses se formam, porque o que acontece, gente? O tempo todo o nosso cérebro está mandando mensagens para o nosso corpo. E aí, o que acontece? O aluno do meu método, ele aprende a criar essas emoções e sensações no corpo desse cliente, né? Dessa pessoa que está ali. Porque o que vai acontecer? Quando você está no cinema, vai me dizer que tem hora que você não vê aquela cena muito forte, seu olho mareja na hora e você fala, ai meu Deus. Nossa, a emoção vem, gente, é genuína, não tem ninguém fingindo ali. Por quê? Porque naquele momento, aquela imagem conseguiu formar uma sinapse mental que causou tudo aquilo no teu corpo. Todas as suas células sentem. Isso é ciência, é neurológico. Só que a gente pode usar isso para o quê? Para ativar as emoções que eu chamo de emoções de compra. E aí muita gente vai pensar, nossa, meu Deus, ela está manipulando as mentes e as emoções. Gente, na verdade, tudo para um bem. Porque o que acontece? Olha só o tamanho da responsabilidade do copywriter, de um copy que cria a estratégia de um lançamento. Ele é responsável por juntar as pessoas que precisam de uma solução para um problema com aquele produto. E isso é incrível, é lindo, é maravilhoso. Então, o nosso trabalho ele é grandioso. Muitas vezes as pessoas ficam tão focadas na venda, resultado, e elas não percebem isso daqui, ó. Isso daqui é maravilhoso. Então, quais são os segredos? Você precisa conhecer muito bem quais são as dores desse público, quais são os desejos desse público que eles adorariam ver solucionado.
E aí, ao invés de você ficar ali, olha, meu evento 100% online gratuito só, você vai, de repente, fazer um criativo diferente, talvez uma coisa meio num texto ali emotivo, em que você fala de um dia daquele profissional ali, com todos os problemas dele. Olha, eu sei que você está passando por isso, por isso, por isso. E aí você teve que faltar à academia de novo, e aí você se sente um fracassado no Pegar final do na dia. dor, né? Se você fizer isso bem, né? Se o expert para o qual você está escrevendo ele é bom falando, nossa, você faz as pessoas chorarem. E aí esse é o momento que você abre aquela porta para aquele público ali. E o que eu estou fazendo? Eu estou fisgando essa pessoa. Por exemplo, a Louis Vuitton, esses tempos atrás, eles lançaram uma nova linha de malas de bordo, lindas, maravilhosas, né? Aquele monograma incrível que todos nós conhecemos. Aliás, eu amo Louis Vuitton, né? Se alguém quiser me presentear, Ah. eu estou... Gente, meu aniversário chegando! 19 de outubro. Não ia perder essa. Tá vendo, Aí, Libriana, olha. né? Eu falo assim, que eu sou de Jesus, que eu era libriana, porque minha vida não é regida por signo, é regida pelo Senhor. Mas, é claro que, assim, existem várias características que estão dentro aí dessa parte, né, da astrologia. Não é o que rege, não é o que eu sigo, o que eu acredito. Eu falo que eu era libriana, porque eu fui muito ligada a isso no passado, mas hoje em dia eu falo que eu sou de... como que é? Eu brinco falando que eu sou lanches com ascendente em fomes. Muito Porque- bom. Porque crente não acredita nisso. Então eu falo, qual que é o seu signo? É lanches com ascendente em fomes. Mas Muito olha bom. a gula é pecado. Só pra descontrair, gente. Muito bom. Bom, mas então, eu sou muito fã da Louis Vuitton, né? Desde que eu era adolescentezinha, nossa, sou apaixonada. E, gente, eles são os reis do branding, né? Eles sabem envolver emocionalmente. E nessa nova campanha das malas de bordo, olha só o que eles fizeram. Eles queriam mostrar que essa mala ela era prática e que eles conseguiram chegar num formato ali em que cabiam mais coisas, era mais prático, você tinha liberdade de levar mais coisas mesmo sendo uma mala de bordo. Só que isso aqui que eu tô falando é técnico. Isso vende, gente, isso é atrativo? Não é. O que eles fizeram? Eles pegaram a Gisele Bündchen, que é um fenômeno, aquela mulher é um acontecimento, e ela sai daquele trivial da moda. Ou seja, já pegaram uma modelo com esse perfil. E colocaram ela dentro de um carro vintage, num comercial maravilhoso, em que ela pega a mala, ela tira a calça e ela fica com o maiô da Louis Vuitton sentada em cima da mala, na praia, de frente para o mar, e termina: Horizons never ends. Horizontes nunca terminam. Não terminam. Ou seja, liberdade, gente. Claro. Toda a liberdade que aquela mala de bordo é capaz de dar. E que nós que viajamos bastante, eu amo viajar. Quem me acompanha aí no meu Instagram, @EvelynJordão, sabe que eu amo viajar. O que eu prezo muito é isso que você está falando, é a liberdade, né? Exatamente. Então, para as pessoas que amam viajar, qual é a sensação que elas têm na vida? É a liberdade. Então, se tem uma marca que conecta com a liberdade, você fala, essa mala foi feita para mim. Exato. Porque o horizonte não tem fim. Exatamente. Porque eu quero viajar. É sobre isso. E essa mensagem tá falando com o inconsciente. Por exemplo, Nike. Just do it. Apenas faça isso. O que a Nike vende? É só a roupa de academia e tênis, Não. gente. Não é. É determinação, atitude, motivação. né? Motivação. Ação. Um branding bem feito e um posicionamento bem estruturado, focado, não precisa nem falar muito, né? Não. É isso que é mais gostoso ainda. Uma frase. Ali, pronto, vendi. Você vende E milhões. quando você vê aquele atleta se preparando para dar o tiro para a corrida de 100 metros, você fala: meu Deus, sou eu na vida. É isso que eu tenho que fazer para resolver meu problema. Quer dizer, aí tu vai lá, compra tênis da Nike, tu fica se sentindo praticamente aquele cara. É o que a gente fala. Quando a Gisele Bündchen tá com a calça da Coach, ou seja lá de qualquer outra marca, mesmo a pessoa que não seja a Gisele Bündchen, quando ela vê aquele totem, ela fala: ai, eu vou comprar. É isso que eu quero quero. ser a Gisele. É. Porque as pessoas compram não pelo que você oferece, né? O seu produto. Por isso que, às vezes, muitas pessoas erram em estar tentando mostrar
gente, compre o meu, que o meu é melhor. O meu tem um diferencial. O meu... Exatamente. Não adianta você fazer todo esse trabalho de tentar vender, mostrando o que você tem, o que você pode ser melhor, porque eu estudei isso, estudei aquilo. Não adianta você mostrar isso se você não tiver uma boa estratégia de branding, um Exato. bom posicionamento, uma identidade visual. Então, você tem que fazer esse trabalho para conseguir... É um quebra-cabeça, um emaranhado. E aí, assim, gente, por exemplo, dentro do método Oslo, como que isso acontece? Como é que eu passo esses segredos? Eu falo que é quase uma aula de neuromedicina, assim, porque eu vou explicar todas essas reações químicas. Então, um exemplo rápido. Por exemplo, se você assistir 5 minutos de notícia ruim, o que acontece? Fica tenso, fica nervoso. Eu procuro nem ver. Também Eu não. gosto de ver só coisa boa. Exatamente. Eu sei que as coisas ruins existem. É pra frequência manter, né? né? Mas Porque assim, eu acredito que, assim, você fica muito conectado com coisa ruim. Isso. Aí você começa a ficar com medo, começa a te trazer as emoções que a gente tava falando aqui. Você fica com medo, aí daqui a pouco, ai, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e não sei o quê, né? Eu lembro que quando minha mãe era viva, morávamos eu e ela, e eu falava pra ela, por favor, a minha vida tá tudo bem, estou trabalhando, estou vivendo, não quero que a senhora fique aí presa assistindo um monte de coisa aí, só de coisa ruim, para depois não ficar ela numa bolha presa dentro de casa e eu trabalhando, vivendo, fluindo, né? A gente saía também, evidente, mas para não ficar com aquele pavor. Então eu falava, ela era idosa, eu falava, assiste o entretenimento, né? Vai se encher das coisas de Deus também, vai ouvir um louvor, né? Vai ler a palavra de Deus que vai te trazer coisa boa. A gente tem que focar naquilo que nos traz esperança, não aquilo que deixa a gente com medo. Claro. Né? Exatamente. A gente tem que estar ali conectado com coisa boa, né? Então, Porque E tudo que a sobre- gente emana é o que a gente atrai, né? então, Exatamente. É. E sobre essa questão da notícia ruim, o que acontece na química do teu corpo? A sinapse cerebral que é mandada para o teu corpo, para o teu DNA, para todas as suas células, principalmente as imunológicas, é daquela informação. Então, por exemplo, você vai terminar de assistir o noticiário se sentindo vítima. Nossa. Você vai pensar assim, tá uma crise mesmo, guerra, acabou, O caos. sobra salário, apocalipse. sobra Não. mês e falta salário, né? Esse é o discurso do noticiário. E aí o que acontece? Todas as suas células imunológicas vão se sentir vítima e você vai ficar doente. É aí que sua imunidade baixa, você fica doente. Agora, o que você pode fazer, né? O que um copywriter pode fazer para ele ter altas conversões seguindo esse raciocínio? Criar a polaridade contrária, a emoção contrária. Então, o que você vai fazer? Você vai criar um criativo incrível em que você vai elevar a frequência ali de quem está assistindo e essa pessoa vai querer fazer parte dessa tribo. Porque a sinapse que vai ser enviada para o corpo dela, para as células, vai gerar uma química completamente diferente. E ela vai se sentir bem assistindo aquele criativo. Ela vai falar, uau! É igual quando a gente vê, né? Por exemplo, um cara que faz uns criativos muito legais, cinematográficos, que eu, pelo menos, assisto aquilo e falo, quero comprar minhas passagens para Dubai. É o Thiago Finch, gente. Ele consegue fazer criativos muito incríveis. Tira você desse universo de tá tudo ruim e te leva para algo incrível. Então, quer dizer, a sua química corporal responde a isso. O trabalho do copy, eu acho importantíssimo também para o posicionamento. Porque o posicionamento a gente trabalha muito também visual, né? Auditivo. Sim. E a fala principalmente, porque o nosso posicionamento, ele tem que se manter ali. Então não adianta, hoje, por exemplo, isso vale muito para música também. Tipo, postei hoje um stories com uma música motivacional. Depois eu chego no meu stories, falo, gente, hoje não tá um dia muito bom, não sei o que. Não adianta. Conectou, né? Não é congruente. Não conectou. Então, por exemplo, quando a gente mantém um posicionamento, a gente tem que manter aquilo constante. Por isso que a gente tem que trazer a essência ali da pessoa, né? Do profissional. Para ele se sustentar fora do digital também. Não adianta, por exemplo, se vocês me verem na rua, você me conhece também. Se vocês me verem na rua, você vai sempre me ver desse mesmo jeitinho, né? Bem maquiada. Não, toda vez que eu te vejo, seja onde for, gente, ela acorda pronta.
Não, não acordo Não, pronta. não é possível. Não é possível. Ela acorda pronta. Ela acorda pronta, ela sempre tá maquiada, cabelo arrumado, né? Mas por quê? Porque aquilo que ela ensina, ela sustenta, né? Exatamente. É o que eu falo, o que tem na internet de pessoas que não conseguem sustentar na vida real aquilo que é no digital. Exatamente. Né? Então, Tem que assim, sustentar. ela sustenta. E aí, se tratando de posicionamento, eu queria saber de você, existe alguma tendência? Dá uma dica aqui, né? Dá uma dica aqui, ó. Existe alguma tendência? Eu quero melhorar aqui o meu posicionamento. Existe alguma tendência do branding que o pessoal que está em casa precisa saber? Qual é a tendência atual do branding, né? Ou não, cada pessoa é de um jeito, tem que, não sei. Mas dá uma dica, porque a gente sabe que existe a tendência de moda, existe a tendência da internet, existe a tendência de criativos, existe a tendência agora. A gente está vivendo uma tendência aqui, ó. Uma tendência na comunicação é podcast. E podcast é aqui no Playcast Studio, aqui em Alphaville. Então, existe alguma tendência no branding? Fala para mim. Vou te falar a tendência, que na verdade já está aí, mas ela é a nova forma de comunicação, que é o storytelling. O storytelling, ele vale para... Não é? A gente se conversa muito no nosso trabalho. Coraçãozinho subindo. Bom demais, cara. O momento das Isso duas que é legal. aqui, ó. É aquele momento que a Corações copywriter fica assim. apaixonados. Isso que é legal, porque o nosso trabalho se conversa, né? Se complementa. Exatamente. Isso é muito legal. É a mesma cabeça, né? A mesma mentalidade, show. Então, na verdade, o storytelling é a nova forma de comunicação. Então, independente, cada uma tem o seu jeito, cada um vai ter a sua forma de comunicação visual, sua identidade visual, o seu brand. Tem gente que vai usar um rosa delicado, tem gente que vai usar um azul, tem gente que vai usar um preto. Cada um tem o seu arquétipo, por exemplo. Então, aí, ó, temos um aqui, ó. Vocês podiam Excelente, falar um pouquinho. inclusive. Exato, Excelente. foco, determinação. Vocês Então, podiam Plantei uma pulga atrás da orelha agora. Tipo, as pessoas estão... Meu Deus, que arquétipo. exato. Vocês podiam depois falar um pouquinho sobre Então, isso, né? isso é uma das partes que eu gosto de trabalhar no posicionamento. É você se identificar e identificar qual que é o seu arquétipo. Para você tirar ele como referência para você e conseguir te ajudar a seguir ali um caminho de, por exemplo, qual que é o meu perfil, qual que é a minha personalidade, que estilo que eu quero passar ou transmitir, qual que é a força disso. Porque cada um tem um jeito. Então, essa questão de tendência não tem a ver com a moda. Por exemplo, daqui a pouco vai ser uma calça rasgada, daqui a pouco vai ser uma... Não tem a ver com moda. Tem a ver com a sua essência, o que você quer transmitir, aonde você quer chegar, quem você quer atingir. Então, a tendência, a palavra é storytelling. É você contar a sua história, mostrar a sua essência, transmitir aquela mensagem de forma humana. Então, muita gente quer fazer um perfil achando que aquilo vai vender porque está bem estruturado, mas de uma forma engessada. E o que a gente quer, consumidores, né? O que nós, consumidores, queremos é entender quem que está por trás daquela empresa, se for uma empresa. Ou se for, por exemplo, que seja mentoria ou qualquer tipo de profissional. Quem que está atrás, né? Qual que é a essência dele? Será que ele vai se conectar comigo? Será que é o que eu estou buscando? Então, por isso que eu falo que a gente tem que preparar a nossa casa, porque o novo seguidor que chega pra gente, ele vai clicar ali, tipo, quem que é essa pessoa? Antes dele clicar no seguir, ele vai olhar e vai falar assim, não sei se eu gostei. Ou ele vai falar, nossa, que legal, é bem o que eu busco. Então, por isso que você precisa entender quem é o seu seguidor ali, a sua persona, para você conseguir se conectar com ela. Porque se não tiver essa conexão, e se você não tiver essa humanização, que é você mostrar a sua história, né? Não ter medo ou vergonha de falar, eu passei por esse processo, eu sei que você está passando e eu vou te mostrar como que é. É você realmente, o storytelling, eu acho que é a nova tendência. Então, para mim, é essa palavra, storytelling. Não, e é incrível, né? Como a gente está falando aqui, as histórias, elas comunicam, né? As Sim. histórias envolvem, né? Eu, inclusive, vou dar um spoiler aqui do que vem por aí. Vem também o Histórias com Evelyn Jordão.
Tô dando aqui uma notícia em primeira mão para vocês. Ai, que honra! Em primeira mão, né? Porque eu gosto muito de ouvir histórias. E eu gosto de saber as histórias da pessoa. Eu acredito que a Yasmin, hoje a gente está falando muito mais focado no lado profissional, mas para ela ser quem ela é, existe uma história por trás de quando ela era criança. Para Andressa chegar até aqui hoje, existe uma história, existe um sonho de criança, existe uma história de uma família que de repente aconteceu alguma coisa para que elas chegassem até aqui. Então eu gosto muito de histórias, né? Então eu tô dando um spoiler do que vem por aí, que é o Histórias com Evelyn Jordão. Já quero ser entrevistada. Também, gostei. Vai ter que vir do Rio de Janeiro de novo. De hein? novo, Vai ter que vir. Então, eu gosto muito das histórias e, assim, eu lembro que quando eu passei pelo processo, né, de falecimento da minha mãe, eu compartilhava sempre com os meus seguidores, porque até então as pessoas viam eu viajando bastante, minha mãe às vezes viajando comigo, conteúdo outro eu postava com ela, e conforme eu fui compartilhando um pouquinho das minhas dores, né, eu tô escrevendo um livro também, que é relacionado à dor, e eu vejo que o tanto de histórias que conectam, né? Então, assim, ali eu estava tratando de histórias da minha história, de uma história, porque é uma história real. E eu vejo que cada pessoa que está por trás da tela, ela tem a história de vida dela. Sim. E ela vê muitas vezes ali no marketing digital uma oportunidade para poder mudar a história dela. É muito interessante isso que você está falando, sabe por quê? Me faz pensar numa coisa que a gente até estava falando agora há pouco, né? Qual é a história por trás dos grandes players do mercado, né? Você me fez lembrar de uma dicotomia, porque as pessoas julgam muito, né, hoje em dia, essa questão de porque tá ostentando, tá mostrando o carrão, tá mostrando isso, tá mostrando aquilo, mas na verdade, quando a gente mostra as conquistas, principalmente eu que sou copy, existe uma história por trás daquilo. Então, por exemplo, quando você compra uma bolsa Louis Vuitton, né? Eu fiz questão de mostrar para minha audiência, porque eu queria que os copies olhassem e pensassem assim, uau, eu também posso. Olha a história dela. Possível. Até outro dia, ela não tinha R$10 para passar um mês. Se precisasse de um remédio, eu não tinha como comprar. Né? Eu não podia ligar o ar-condicionado na minha casa. Porque se a conta viesse a mais, eu não conseguia. Então, quer dizer, chegar a comprar uma bolsa Louis Vuitton... Gente, vocês conseguem perceber essa trajetória? Então, quer dizer, qual é a história por trás daquilo? Não é chegar a esfregar o consumismo, não é isso. E aí, isso me faz lembrar de uma cena muito legal. Eu sou aluna do Wendel Carvalho, né? Sou muito fã Legal, dele. acompanho muito ele, gosto muito. Também. O Wendel Não, ele é Carvalho, incrível. se você estiver nos assistindo, saiba que existem 3 admiradoras aqui, Isso. da sua esposa, né? Porque a história, e assim, eu e meu marido, eu me espelho muito em vocês, porque eu e meu marido somos assim, nos negócios, na vida. Então, Como eu e meu marido também. Então, e o seu dia vai chegar. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Seremos madrinhas, inclusive. Em nome de Claro. Jesus, porque eu esperei 7 anos, eu vou contar isso no Stories, não vou contar aqui não. Esperei 7 anos em verdade. Deus me honrou, e hoje, glória a Deus, tenho um marido abençoado, então Deus tem o melhor pra você, Tem. pode Amém. ter certeza disso. Mas a cena dele que me marcou foi o seguinte, quando ele recebeu em casa aquela Lamborghini dourada. Gente, quando abriram o caminhão, o queixo dele tremia. Um homem daquele tamanho. Mas O queixo dele tremendo e ele falando assim, isso são 18 anos de trabalho. quem vê palco não vê bastidores, né? Quem vê palco não vê Exato. bastidores. E a galera julga Exatamente. muito, sabe? A galera fica assim, porque tá ostentando, tá aquilo, não sei o quê, porque não tem que ficar postando o carrão, ficar parecendo que é tudo muito fácil. Mano, não é muito fácil, não. Como ele disse, são 18 anos de trabalho para ele ter chegado naquela Lamborghini dourada. E hoje ele faz com que as pessoas encurtem esse caminho. Não quer dizer que a pessoa vai ter que ficar 18 anos. Exato. Quer dizer que ele, como mentor, pode fazer com que aquela pessoa alcance Por isso isso que em é bem menos tempo. importante ter o acompanhamento de um mentor, né? Exatamente. Todo mentor tem o seu mentor, né? Sim, Então- mentor que não tem mentor, desconfie. Não, todo mentor tem o seu mentor, que a gente, do mesmo jeito que a gente quer ensinar nossos mentorados a encurtar o caminho,
nós temos os mentores que nos ajudaram a encurtar esse caminho. Exatamente. Gente, e hoje, quando a gente descobre isso, que realmente encurta o caminho e facilita muito nossa vida, a gente paga mentoria high ticket, né? Que não é Mas barato. eu falo assim, barato. Mas é é que vai ter resultado. Vai ter retorno. Exatamente. É um Exatamente. investimento que você resultado. fala assim, gente, se eu realmente fizer isso e aquilo. E eu é vou- engraçado que tu desembolsa uma grana alta e tu desembolsa empolgado, porque tu sabe o resultado que Sabe. vai vir depois. Exatamente. Mas, ó, é aquele exemplo, né? Você pega uma água da garrafinha de plástico e aí você pega uma água da garrafa de vidro com a tampa azul, que eu gosto. Então, assim, eu gosto da outra também, mas olha o que eu falei que eu gosto. Mas por que que eu falei que eu gosto daquela da garrafa de vidro com a tampa cinza e a outra eu não falei, eu gosto? É o Porque valor agregado. água é água, mas tudo comunica. A Do embalagem, valor agregado. é a maneira como se posiciona, Exato. o valor que é vendido. É. Para pensar, você aí na sua casa. Se você vê algo que é R$10, você vai ter uma percepção de valor. Se o Uhum. mesmo produto você enxergar que é R$150, você vai ter outra percepção. Talvez o de 10 e o de 150, talvez o produto seja o mesmo, mas o posicionamento é outro, né? E então, assim, eu vendo muito, né? Assim, eu sei que você já passou, você teve ali a sua vivência antes de ser mentora, né? Existe alguma marca, algo que você queira trazer algum exemplo, Yasmin, do que você já viveu ajudando alguma marca ou alguma pessoa a se posicionar estrategicamente? Você esteve envolvida em algum projeto específico que você pode trazer pra gente que faz conexão com o que eu trouxe aqui pra gente? Eu vim do marketing da Coca-Cola, né? Estudei publicidade e propaganda em Goiânia. E em Goiânia, que é onde a gente se conheceu. Verdade. Vocês conheceram lá? Sim. Minha família é do Goiás, a Olha, paterna. gente, muita Sério? conexão aqui. Tu deve conhecer um pequi. Ai, talvez. delícia. Ai, arroz Ah. com piqui. Eu não gosto. Pamonha. Gente, eu amo pamonha. Pamonha de doce. Ó, pamonha quem é de do Goiás, sal. manda Manda uma pamonha pra pamonha, nós. Manda uma pamonha aqui pra gente, porque Meu no Rio pai- de Janeiro não tem não. Tem Meu não. pai é goiano, minha avó, minha tia, minha família. Um beijo, família Lobo, aí do Goiás, aí assistindo a gente. Família Lobo? Sim. É mesmo? Ah, Mentira. Aí, meu pai. conhece já. Isso. Ó, meu pai. Conexões aqui. Francisco Lobo, consultor imobiliário aí, com experiência Olha. aí de, sei lá, antes de eu nascer, eu vou fazer 40. Ele tem o quê? 50 anos, talvez, de profissão? Não sei, 40 anos de profissão. Então, um beijo, consultor Lobo aí, de Goiás. Ele que é referência aí no mercado imobiliário aí. Ele que, inclusive, foi um dos que levou a Alphaville lá pra Goiânia, né? Mas isso é pauta pra outra legal. história. Ah, Isso você vai acompanhar Ela é a no mulher da história. história, gente. Tem muita história. Olha isso. Mas vamos voltar. Nós estávamos falando da Yasmin, que estava lá no marketing da Coca-Cola. Volta dessa parte que eu quero saber. Exato. Eu vim da publicidade e propaganda. E aí fui pro marketing da Coca-Cola. Onde a gente aprende muito, né? Porque marketing de uma multinacional é a gente camelar aqui, mas o camelar é bom porque traz muitas experiências, muito know-how, né? E na verdade, depois eu fui para uma agência de branding que a gente construiu várias marcas e já fui também para a agência de marketing e eventos, que inclusive a minha chefe na época de marketing e eventos, Marcela Cunha, ela foi minha primeira mentora de marketing digital. Nossa. Minha primeira mentora de marketing digital. Eu vi que ela Legal. estava no digital e falei, nossa, eu tô precisando de uma mentora de marketing digital, que eu quero ingressar no digital. E aí ela foi minha primeira mentora, me deu esse start total. Beijo, obrigada. A internet potencializando as vozes. Esse vídeo É. vai chegar para muitas pessoas. Manda beijo, Muitos manda beijos e beijo. abraços. Pode, aqui vocês podem mandar beijos e abraços. Vamos E mandar aí? também pra Sasha, pra Xuxa. Que foi com quem a gente aprendeu a mandar beijo em programa de televisão e podcast. Maravilhosa. Quem nunca quis ser Quero ver Paquita? se vai chegar Eu. lá. Você não quis? Não, eu queria. Quem nunca quis? Eu quis. Quem não, né? Todo mundo quis, todo né? Gente, faz parte da nossa infância. É. Verdade. Você estava falando da Marcela Cunha, que foi a sua Foi minha mentora primeira de marketing mentora digital. de marketing digital. Depois dela já tive 2 mentores
maravilhosos também, que me ajudaram muito. E então a gente precisa muito, né, de um mentor para encurtar Muito. nosso processo e direcionar, né? E aí, eu acho que a principal transformação, eu acho que somos nós, né? Então, mesmo que tivemos outras transformações, quando a gente sente isso na pele, que a gente quer daí mostrar para outras pessoas como que é essa transformação e o que você precisa fazer para se transformar. Então, essa é a melhor transformação, porque eu vim do marketing, do branding, porém, a questão do posicionamento, ele foi falho no começo. Não é nem falho. Foi, na verdade, não estava atingindo o público que eu queria. Foi um posicionamento que não se adequava à mensagem que eu queria passar. E aí, quando eu descobri isso, fui começar a fazer uma autoanálise, né? Que, já que eu sou dessa área, falei, vou fazer uma autoanálise e ver realmente o que eu sou, o que eu proporciono para outra pessoa, né? Qual mensagem que eu quero passar, quem que é o público que está lá do outro lado, que vai precisar do que eu ofereço, né? Quem que eu posso transformar. E aí, analisando tudo isso, eu falei, entendi. Agora eu vou seguir por esse caminho. E aí a gente dá aquele upgrade, né? Dá uma mudada total. E quando você consegue se posicionar, você vê a evolução e o negócio anda muito mais rápido. E aí a gente usa todas as estratégias possíveis, né? O copy é uma delas, neuro Sim. é outra delas. Então, o branding, o marketing, Design. identidade digital, designer, tudo. A gente precisa hoje, por exemplo, já Trilha, né? Trilha sonora ajuda pra tudo, caramba. a trilha, tudo. Que a gente trabalha todos os sentidos, né? Porque os sentidos é o que a gente vai conseguir se conectar com aquela pessoa. Por isso que é importante a gente analisar a outra pessoa para ver se a gente está conectando da forma certa. Então, Isso. essa transformação você tem que mudar, entender internamente, saber o que você quer passar, para daí você conseguir estrategicamente se transformar e aí sim ter aquele posicionamento que vai ser sustentável, né? Vai ser sustentável e forte, relevante e capaz de construir uma marca ali para futura, né? Até porque é real, né? Tudo que é real é sustentável, né? Exato, é uma construção. E isso é o que a Evelyn estava falando. Você precisa. Isso é importantíssimo, né? O mentor precisa viver aquilo que ele ensina. Sim. Senão não tem verdade. Não vai e saber, não dura. Não faz não. sentido. Sabe por quê? Porque senão a pessoa que você está auxiliando, ela vai trazer uma dor que só o seu conhecimento técnico muitas vezes não vai solucionar. Não. Você precisa trazer a vivência, você precisa trazer aquilo que você já sofreu na pele. Porque a teoria é linda, né? Mas na isso. prática Na a gente prática, sabe que nem tudo dá certo. Não, claro que não. E, inclusive, se tratando de desafios, e a gente já está quase finalizando, eu queria saber, Andressa, quais são os desafios que você acredita que são mais comuns? A gente está falando de desafio, de dor. Quais são os desafios que você acha que são comuns ali entre empresas, pessoas que vendem ali os produtos, né? Ou serviços de alto valor? Como que eles podem superar esses desafios, né? Qual é a dica que você pode deixar para como superar esses desafios? Porque desafios tem inúmeros, mas você tem algum insight legal que você pode compartilhar, além de números que já compartilhou aqui, focado nisso? Sim. Eu vou deixar uma inquietação aqui com a palavra equilíbrio. Porque o que acontece? Muitas vezes você foca numa coisa só e aí todas as outras ficam capengas. Então, o que acontece? Tudo que você faz de uma forma organizada, equilibrada, planejada, principalmente quando você trabalha com criatividade, que é o caso do copywriter, é o caso do social media, é o caso do designer, ou seja, no marketing digital tem o videomaker também, tem muita gente que trabalha com a criatividade. Então, o que é preciso ser feito para que essa mensagem chegue de forma tocante a quem está lá do outro lado? Ser realmente bem feito e bem planejado. Então, por exemplo, no caso de um lançamento, para dar aqui como exemplo, existem muitos lançamentos que acontecem a toque de caixa. E aí, eu já estive em equipes assim. É uma loucura. É uma das maiores dores dos COPs. Porque, sabe o que acontece quando você está num lançamento assim?
a demanda, ela vai chegando assim, ó. Existe uma previsão? Existe. Só que como o lançamento é desorganizado, muita coisa vai acontecendo de última hora, aí você acumula o que não foi planejado e o que realmente acontece de última hora num lançamento que é natural. Porque, é claro, se você está captando o lead de certa forma e, de repente, você enxerga que essa estratégia aqui vai funcionar melhor do que essa, vamos mudar e vamos fazer um novo negócio aqui, um novo material de última hora. Não tem problema se você estiver com todo o resto grosso feito, com todo o resto planejado. A estratégia realmente criada, acontecendo. Aí você vai fazer mudanças. E aí esse de última hora fica normal, é natural de um lançamento. Agora, quando é aquela coisa, né, desembestada, né, que aí você vira e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Parece um incêndio. O resultado que você poderia ter não acontece. Ele até pode ser um resultado que você vai falar, mas ele poderia ter sido bem melhor. As pessoas vão ficar estressadas, elas vão começar a não ter vida. Então, quer dizer, é muito importante essa questão de equilíbrio, essa questão de ser gostoso, essa questão de não pode ser um martírio o trabalho. Pelo contrário, principalmente para quem trabalha com criatividade, tem que ser gostoso. Tem que ser aquela coisa assim, cara, hoje eu tô acordando empolgado porque eu vou colocar minha estratégia para o cliente X em prática. E eu sei que a gente vai chegar muito longe, a gente vai atingir muitas pessoas. Yes! Olha o quanto que é empolgante isso. Agora, quando você acorda pensando assim, meu Deus do céu, eu tenho 30 copies para entregar e aí eu tenho mais isso aqui, não sei o que. O design, Não meu vai Deus, fluir. eu não Não passei vai aquele fluir. carrossel Não vai pro design. Meu Deus, o gestor falou isso para mim. Gente, é um inferno. Mentalidade fluir. e equilíbrio é pra vida, né? Para tudo, na Pra verdade. tudo. Mas assim, nessa nossa área de marketing digital é fundamental. Eu sei porque eu já trabalhei tanto em equipes muito desorganizadas, em que tudo acontece ladeira abaixo, e equipes organizadas. Quando você está na equipe organizada, você tem serenidade para olhar para o todo e falar, vou tirar essa peça aqui, vou tirar essa peça aqui, vou colocar essa aqui e essa aqui. E a outra questão, puxando o que a gente não terminou de falar, que ela até pediu para a gente falar, outra questão que eu acho fundamental é ter conhecimento desse processo inconsciente. Por exemplo, os arquétipos, isso que a gente estava falando aqui, ó. Um leão, por exemplo. Por que vocês acham que todo presidente de empresa tem um baita quadro de leão atrás da cadeira dele ou uma águia? Porque esse cara, ele toma grandes decisões, ele lida com muito dinheiro. Se ele tomar uma decisão errada, ele tá ferrado. Quer dizer, ele vive sob pressão, ele precisa do respeito do time dele, ao mesmo tempo ele precisa ser um líder cativante, ele precisa ter foco, disciplina, senão ele vira também um empresidiário, né? Que ele vira preso dentro Prisioneiro do próprio negócio. Exatamente, né? Esse termo, inclusive, é do André Menezes. Eu estive no evento, foi muito legal. Ele é incrível. Eu estive no evento, Ele é aprendi incrível. muito. Não conta pra ninguém, mas tinha o meu dedinho lá. Ah, que legal. Por meio da TR Experience. Que bacana. Do Marcão, que é incrível também. Beijo, Marcos. Olha aí, tá vendo, Mais gente? um. Olha só. Como Marcos tudo é se incrível. conecta. Marcos é o cara estrategista dos eventos milionários. Ele é maravilhoso. Nossa, foi incrível o evento. Conheci ele dentro da equipe da Elaine Eurives, que também é outra amada. Linda, maravilhosa, uma das minhas mentoras. Mas, gente, essa questão dos arquétipos é muito importante. Então, por exemplo, quando você tem um conhecimento desse, eu sou líder da minha empresa. Legal, então ativa um arquétipo desse. Você não precisa acreditar, porque vai agir no teu inconsciente de qualquer forma. Então, os arquétipos, eles são maravilhosos. Eles são uma ferramenta que todo mundo deveria saber usar por conta disso, entende? Eu gosto de estudar os arquétipos de cada profissional, analisando junto com ele, né? Tipo assim, a gente tem um estudo de arquétipo, mas normalmente eu percebi isso pelos meus mentorados, quando a gente está lá fazendo as perguntinhas e tal, e ele vai respondendo. Aí tem uma mentorada que ela fala assim, mas eu sou muito rebelde, eu sou muito assim. E aí, se a gente for levar esse arquétipo dela, vai sair só rebelde, palhaço. E aí, na verdade, a gente tem que entender, mas calma, você é rebelde em que situação? E aí rola aquela conversa para você entender o seu mentorado, para você conseguir mostrar para ele que, calma,
Você é assim na família, às vezes no profissional você é diferente, no profissional você é assim, mas isso você era na adolescência e agora você é como? Como que você gosta de lidar com as suas decisões, com a sua vida? Você toma decisões, você prefere que outras pessoas te guiem? Você é uma pessoa que influencia ou é influenciada? Você é uma líder ou você é mais estilo chefe? Você gosta de mandar ou você gosta de ajudar? Tudo isso, por isso que os arquétipos, ele vai muito de encontro com quem você é. E aí você definindo quem você é para definir que mensagem você quer passar, né? Depois tem o estudo do arquétipo do cliente também. Mas, em primeiro lugar, quem você é. E aí você definindo isso, a gente define esse arquétipo, que é o que daí já vem no subconsciente, que, eu sou esse arquétipo. Nossa, então tem tudo a ver esse arquétipo. E você começa a se identificar com o arquétipo. Você vê assim, nossa, realmente, eu sou realmente desse jeito. Nossa, isso é verdade. Nossa, e aí você começa a se identificar, você fala, fica muito mais fácil até de você se posicionar. Exato. A gente estava falando esses dias, eu comentei com a Yasmin que eu gosto, né, de usar o cabelo liso de vez em quando, mas que eu gosto. Hoje eu vim natural, hoje o cabelo tá natural, né? E aí ela comentou comigo, ela falou assim, é porque o cabelo cacheado, ele traz a imagem tal, a mensagem tal. E aí ela foi falando e eu comecei a me identificar, né? Aí eu falei, faz todo sentido. Eu gosto de ter. Eu acho que você pode explicar melhor do que eu o que transmite o cabelo liso, o cabelo cacheado, porque tudo isso, quando você vai fazer ali o seu posicionamento, definir de que forma que você vai se vestir, né? A gente estava falando muito aqui de autoralidade, de você ser você, né? De transmitir realmente a mensagem através, porque tudo se comunica, né? Na comunicação, tudo se comunica. O tempo todo. O cabelo, a roupa, as cores, né? Tudo. Aliás, né, deixar aquela frase de inquietação. Você está se vendendo o tempo todo. Isso te então, preocupa ou te alivia? Que mensagem você está passando? Então, ó, por exemplo, hoje, que eu tô com uma roupa preta, que eu gosto muito de usar o preto, com cabelo natural, um batom vermelho. Yasmin, você, que é uma expert em posicionamento, fale, por favor. O que eu tô... O melhor é a mãozinha, fale. Não, fale. Não, mas na verdade... Com essa manga. Na verdade... O que eu posso estar transmitindo? Tem aquela coisa do pretinho básico, não erra, né? Só pra quem tá ali em casa, assistindo, ou no celular, seja onde você estiver, fala assim, nossa... eu acho que eu sou assim. Não, eu não sou assim. Tem alguma coisa que você pode compartilhar com a gente aqui? Então, na verdade, assim... Eu gosto do pretinho básico, eu acho que ele não erra, porém o preto nem sempre ele é básico. Então, o preto, ele te posiciona também como alto valor, como potente, com força, né? Elegante. O preto, por isso que o preto é mais fácil para qualquer um. Mas nem sempre fica bom, porque tem a questão da pele também, da cor do cabelo. Mas o preto, ele realmente é uma coisa que não tem erro, né? Então, se a gente vê uma pessoa com muitos... sabotadores visuais, vamos dizer assim, com muita informação, a gente prefere assim, naquela diquinha assim fácil, né? Que a gente não vai fazer um estudo. Não, é jogo rápido. Preto é aqui? jogo rápido. Porque é mais fácil. Mas na verdade, tudo comunica. Tudo, nosso tom de voz, o nosso olhar, o nosso aperto de mão, tudo comunica. E a imagem principalmente. O cabelo, se ele for um cabelo assim, ondulado, pode falar de mim. por exemplo. Pode então, falar. o cabelo... Pode falar de mim. Fala Uma dela, pelo amor de consultoria Deus, agora. fala dela. Uma consultoria. O cabelo enrolado. Mas o cabelo, assim, né? Mas tem a questão do longo também, do curto longo. Ele também é o um cabelo empoderado, porém o bem curto também ele é empoderado. Na verdade, assim, o cabelo ondulado, por exemplo, ele traz um acolhimento maior, uma delicadeza. E você que falou que gosta de contar histórias. De vocês de aqui ouvir comigo. histórias. Que amor. Exato. Eu gosto de muito a acolher, ver. eu gosto que as pessoas chorem. Ninguém chorou nessa mesa hoje. Chora. Se começar a falar da minha história, eu choro. Então, eu gosto de abraçar, eu gosto de aconselhar as pessoas, Exato. gosto de ouvir as histórias, de acolher. Eu gosto disso. Eu me E tem identifico muito a ver isso. com o seu cabelo também ser ondulado. Engraçado que eu tava olhando pra ela, eu tava pensando nisso tudo que ela falou agora. Sério? Mesmo? Por causa do teu visual. Sério mesmo? Porque é um visual acolhedor. Então, dá pra ver... Por isso que é importante o posicionamento.
Porque, assim, pelo visual, você consegue entender a mensagem que ela quer passar. Se for uma mensagem de força, é um cabelo reto, por exemplo, o da Andressa. O dela é bem reto, Não é por né? acaso. Reto. O Não, dela é bem reto. a Andressa, ela quer passar uma mensagem, até o arquétipo dela é águia agora, né? Agora é. Então, por exemplo, não ia condizer com ela um cabelinho fofo, Tipo esse, ondulado. assim, ó. Eu gosto desse lado... Delicado, acolhedora. Para os outros, vocês podem cada um ter o seu arquétipo. Mas eu Exato. gosto, porque eu gosto de acolher, eu gosto E de eu conversar. gosto de estudar as cores também, que podem dar certo, que dão Sim. certo pra pessoa, mas que tem a ver com o seu branding. Uhum. Boa. Então, eu não gosto de só analisar a parte, vamos dizer, moda. Técnica isolada. Né? Porque assim, eu gosto de entender junto com o seu branding, se aquela sua paleta de cores que você vai usar no seu visual a partir de agora, se aquela sua paleta de cores tem a ver com o seu branding. E tudo isso na sua mentoria você direciona. Tudo na mentoria. A parte de paleta de cores, de qual é Tudo. a tonalidade que combina, o que não combina, o que faz sentido. Tudo isso. Tudo. Porque assim, não adianta você falar assim, por exemplo, a gente vê que você fica bem de rosa. E aí a gente trabalha, principalmente eu e a Andressa, né? Que o nosso arquétipo é de força, de decisão, de alto padrão, né? Alto valor. Então, pra gente Não usar comunica. rosa, não comunica. A gente ia atrair mulheres que Uhum. querem começar, mas que estão indecisas. No nosso caso, a gente não acolhe. A gente mostra o caminho e fala, vai. Uhum. Não é? Então, Eu por só isso uso rosa quando, assim, eu quero fazer uma comunicação um pouco mais acolhedora, que é aquele vídeo, assim, em que eu tô realmente falando, vem cá, meu bem, eu sei que você Olha apanhou, só. agora tá no momento de eu te dar um colinho, mas são só 5 minutos. Caramba! Porque, assim, a minha Interessante. posição é de liderança, eu não posso, assim, não é nem que eu não possa, essa não sou eu. Sim, não faz parte da sua essência e não é o que você comunica e não tem nada a ver com aquilo que você propõe, né? Eu não consigo, meu negócio é a força. Meu irmão e minha mãe sempre falaram assim, Andressa, você é aquela pessoa que chega lá, dá 3 tapas na nossa cara e você fala, tipo a Jojo isso, Todinho, tudo né? bem. Coloca um cropped, Exato. entendeu? Levanta essa cabeça, Exatamente. vai pra frente. Cria vergonha nessa sua cara. sentido, vamos em frente. Mas não, óbvio, é claro que assim, eu não vou pisar em cima das dores de ninguém, de claro jeito que não. nenhum. Não é isso, né? Assim, Sim. é muito importante a gente deixar isso claro pra audiência. Aham. Mas, assim, às vezes você precisa daquela pessoa que te pega com firmeza lá daquele mar de 1000 metros que você tá afundando e te tire de lá. Até porque, se o meu aluno olhar pra mim, o aluno que tá inseguro, que tá se sentindo humilhado, desvalorizado, que não ganha bem, se ele olhar pra mim e eu for muito Fofinha, muito Evelyn com ele, fala, vem cá. ele vai Falar, pensar. não é isso. Não é disso que eu Não é preciso. disso que eu preciso. Exato, ele tá precisando de uma pessoa que vira e fala assim, vamos lá, tu pra consegue, cima. cara. É. É exatamente isso. Legal. Inclusive, tem uma coisa, eu falo, aliás, a palavra mindset, eu tava olhando meus criativos e eu pensei assim, as pessoas devem pensar, essa mulher é do mindset, ninguém aguenta mais essa mulher De falar tanto que essa fala palavra. mindset. Exatamente. Mas por quê? Porque eu gosto de reprogramar a mentalidade mentalidade. do aluno. Então, por exemplo, Importantíssimo. dentro do meu método eu faço sessões de reprogramação mental. Então, o que eu faço? Por exemplo, Evelyn, você chega pra mim e fala assim, Andressa, olha, meu ganho não tá legal, eu não tô conseguindo aumentar meu faturamento, não ando gostando muito dos meus criativos, ou então não tô gostando muito do que eu tô escrevendo, o cliente tal falou que o resultado nem tá tão bom assim, não sei o que e tal. Ok, a gente vai e faz uma sessão em que a gente acessa o teu inconsciente para entender onde está a trava. O que bloqueou, Exatamente. né? Na emoção. Exatamente. Onde bloqueou, em que momento que não tá condizente com o seu momento atual e aquilo que você quer alcançar. Crença Isso. limitante. Aí É. baixa a tua frequência cerebral, porque assim, acessar o inconsciente não é tão fácil assim. A tua mente consciente e o teu cérebro estão aqui o tempo todo falando assim, ó, vou te proteger, vou te proteger. Uhum. O que teu cérebro quer? Por que as pessoas são tão como é que fala? Estagnadas. Por que elas protelam tanto e procrastinam tanto a mudança? Porque o cérebro quer poupar energia e te proteger. É a zona de conforto. Exatamente. Então, para o cérebro é assim, ó. Eu vou fazer mentoria da Yasmin? Jamais, não. Vai dar trabalho. Eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho dinheiro. Isso não vai funcionar. Funciona só para os outros, mas para mim não funciona. Por quê? É a tua mente te falando.
não, tá mais gostosinho aqui, tá mais fácil aqui do jeito que a gente tá. Ó. A gente ganha uns trocados, mas aqui a gente já sabe o que vai acontecer. E aí passa 1 ano, 2, 3, 30 anos da sua vida você preso nisso. E não sai do lugar. Exatamente. E é por isso que eu faço essas sessões, para dar aquele sacode, para ir lá descobrir onde tá a trava. Teve uma aluna minha que, para tu ter uma ideia, eu tava mexendo nela pra ela aparecer nos stories, porque ela odiava a voz, ela não gostava de aparecer, não sei o que, só gostava, era a profissional que ficava escondida atrás dos bastidores. Aí fomos lá, descobri um trauma na infância dela, que ela tinha passado um trauma numa apresentação da escola, aí ela achou que a mãe tava rindo dela, não sei mais quem, não sei o que. Eu sei que foi tão forte que ela chorou na sessão, foi fortíssimo e tal. E aí, passadas algumas sessões, ela falou, Andressa, tô emagrecendo vertiginosamente. Eu sei que, assim, ó, sei lá, eu não me lembro, acho que uns 3, 4 meses, ela já tinha emagrecido 11 quilos. Olha só. E eu falei, meu Deus, miramos numa coisa, acertamos em outra. E ela começou a gravar vídeo. Que ela estava se escondendo também atrás das emoções, o corpo estava protegendo ela também das emoções. Sobrepeso, né? Na maioria das vezes é proteção, é você se escondendo de algum trauma, alguma coisa. Então, sim, você entende que isso, também, né? Você entende que acima do peso você está protegida. Então, a nossa mente ela é muito incrível nesse sentido. Então, quer dizer, o que eu percebi? Não adianta nada eu preparar esses copos e soltar eles no mercado do jeito, com a cabeça do mesmo jeito, gente. Primeiro que o copy, ele se enxerga como prestador de serviço. Ele não se enxerga como o dono de um negócio, um empresário. Como um protagonista, né? Não. Ele se enxerga como alguém que faz parte ali de algo, mas não ele como protagonista, ele como... Até porque isso tira a responsabilidade das costas dele, né? Ele não é o estrategista, então não, eu sou só um peão aqui. Parte do todo, né? Isso, ele é só um peão ali nas peças de xadrez. Mas só que o copy que ele quer escalar na profissão, que ele fica pensando, meu Deus... os copywriters ganham comissões tão altas, que aí é a hora que ele dá o salto para ser um copy high ticket. Como? Se tornando um protagonista, exatamente essa palavra que você usou. Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai assumir a responsabilidade, ele vai se tornar um estrategista, ele vai jogar por terra todas as crenças limitantes que ele tem e os medos. Então acabou. E aí, onde ele desbloqueia, aí ele vai acessar outra frequência, ele vai acessar outro nível. Aí vem a parte de merecimento, porque aí ele vai entender que ele é merecedor do melhor dessa terra, que Deus deu essa terra pra gente desfrutar do melhor dessa terra. Isso. Né? Tem uma coisa que eu faço com os meus alunos que eu sempre brinco nos stories. Eu ponho a mesa de café da manhã, muitas vezes, às vezes meu marido não está em casa, eu ponho a mesa de café da manhã pra mim. Ah, eu também gosto. Tudo bonitinho. É maravilhoso. A gente merece. É um autocuidado, né? A gente merece. É um autocuidado, Outra coisa, tu toma água, teu suco no copo de requeijão e a taça só pra visita. Então esse é o erro, né? O erro é esse, é quando você começa a valorizar mais a visita do que aqueles que moram com você. Eu gosto de montar tudo bonitinho em casa pra mim, pro meu marido. Quando era só eu montava pra mim. Quando era eu e minha mãe, montava eu e minha mãe. Eu gosto porque eu acredito que você tá tendo um cuidado com você. É igual pedaço de bolo. Pedaço de bolo, o primeiro tem que ser pra você. Não se trata de egoísmo. Não, de jeito nenhum. O aniversário é seu. Com claro certeza. que a gente quer compartilhar, né? Mas, por exemplo, foi aniversário do meu marido. Ele veio com o primeiro pedaço pra mim. Aí eu falei, obrigada, eu amei o seu gesto, mas eu quero te presentear com o seu primeiro pedaço de bolo pra você. Ah, que linda. Entendeu? Lindo. Então, você vai comer o primeiro, o aniversário é seu. Você merece desfrutar do primeiro pedaço de bolo. Né? Não estou falando de egoísmo aqui, não estou incentivando o egoísmo. Não, né? é o autocuidado. Mas é o autocuidado, é você olhar pra você. Né? A verdade é que... Tem muita gente quebrada, gente, por aí, nas emoções, né? Aí esse lado acolhedor meu, acho que vem do lado do aconselhamento, as pessoas que eu acompanho. Mas a gente falou no comecinho também sobre segurança, né? De você se sentir segura. E eu acho que quando a gente tem esse entendimento de quem nós somos, né? Quando a gente tem esse autocuidado, esse autoamor, de se tratar realmente como eu sou merecedora, eu realmente posso, eu consigo, eu quero, eu tô no caminho certo, eu vou fazer o meu melhor. E quando a gente tem todo esse autoconhecimento, vem a segurança. Fica muito mais fácil de você falar assim, bingo, é esse caminho. Exato. E aí a segurança é o que vai interferir muito no nosso posicionamento para ele se sustentar
fora do digital também. Exatamente, porque outra coisa que precisa ser tirada da cabeça dos alunos é essa questão que gera culpa, porque nós fomos ensinados de que nós não podemos fazer as coisas para nós. É feio você se priorizar, isso que você falou. Por exemplo, tem gente que vai achar o fim do mundo. Tem pessoas que acham que não, como assim, né? Mas olha só, eu vou dar uma metáfora aqui muito interessante, que é o seguinte, que as pessoas vão entender, você aí vai entender agora. É o seguinte, no avião, né? Quando as máscaras de oxigênio caem, você tem que colocar primeiro em você. Por quê? Senão você não vai conseguir ajudar seu filho, você não vai conseguir ajudar seu marido, ninguém. Acabou, game over. Sim. Ou seja, se você não está bem, você não consegue ajudar ninguém. Sim. Exatamente. É isso. Tem que se priorizar, não tem outra forma, não existe outro caminho. A prosperidade está nisso, enriquecer está nisso. Aí, quando você está bem, sabe o que você faz? Você transborda. Você consegue ajudar o maior número de pessoas a prosperar. Se o copo estiver cheio de água, ele vai transbordar. Se você estiver cheio de amor, cheio de Deus, você vai transbordar de Deus. Se você estiver cheio de ódio, você vai transbordar ódio. Se você estiver cheio de amargura, você vai transbordar amargura. Gente, o papo tá tão maravilhoso. Eu vou ter que chamar essas meninas pro Histórias com Evelyn Jordão, pra gente poder falar dessas histórias aí mais deixa a uma fundo. caixa de lenço aqui, ó. Deixa Que uma aí a caixa gente vai de chorar. lenço pra todo E eu mundo acho chorar, que aqui se sai uma abraçar. boa palestra, hein? Então. Pois é, então. Me arrepiei agora, me Então, arrepiei. vamos Se levar tratando isso. de palestra, olha só. Eu quero que vocês deixem o Instagram de vocês, a maneira como as pessoas encontram vocês, porque eu sei que tem muita coisa vindo aí. Tem palestra, tem evento, tem lançamento. A Andressa tá em lançamento. Yasmin também, várias coisas ali, mentorias. Então, assim, eu quero muito que vocês olhem para câmera 1, atenção, câmera 1. Eu quero que vocês olhem e deixem o arroba de vocês. Se tiver o canal do YouTube, deixa o canal. Se quiser deixar o WhatsApp, contato. Eu quero muito, porque o papo tá maravilhoso. Nós temos muitos assuntos aqui, muitas histórias, mas o gostinho de quero mais, ele é necessário e ele precisa ficar. Então, para você entrar em contato com cada uma de nós aqui, eu quero que vocês deixem aí os contatos. Projetos evoluindo aqui para todas Considerações nós. finais e contatos. Vamos lá. Amém. Adorei esse. O melhor ainda está por vir. Com certeza, né? Estamos aqui em chuvas de bênçãos. É muito legal quando o nosso foco ele tá trazendo as nossas evoluções, né? Que a gente fala, esse é o caminho, estamos no caminho certo, então a gente tem que manter realmente o foco, ter pessoas ao nosso redor que nos ajudem. Isso vale não só para mentores, né? Que todo mentor tem o seu mentor, mas isso vale para o nosso ciclo de amizade, para o nosso ambiente, né? A frequência que a gente está atingindo, porque boas frequências, né? Atraem bons resultados, tudo que a gente emana é o que a gente atrai. Então isso é importantíssimo para nossa evolução. Agradeço por estar aqui com vocês. Gostoso. É incrível, é um bate-papo gostoso, porque quem gosta do que faz, a gente fala, né, com... É um brilho no olho. E é muito gostoso que os papos se conversam, a nossa mentalidade se conversa aqui, se conecta. Então, agora meus projetos são mentoria em grupo, mentoria individual, graças a Deus já tá bombando aí. Mas agora o foco é mentoria em grupo também, quero escalar, quero trazer expert também para dar mais aulas. O intuito é transformar vidas, fazer com que os meus mentorados consigam evoluir do jeito que eu estou conseguindo evoluir. Essa é a nossa missão como mentora, né? Então, vou deixar meu arroba, yasmindepaula.oficial. E eu tô aqui aberta a conversar, a conhecer, a ajudar, a guiar nesse processo de evolução. E para mim tá sendo incrível essa trajetória agora em Alphaville, né? Seja bem-vinda. Alphaville, obrigada por me receber. Seja bem-vinda. A Alphaville está fazendo 50 anos, gente. Parabéns, Alphaville. E a Yasmin chegando aqui agora também. A Andressa muito perto da gente, né? Porque Ponte Aérea é rapidinho. Exatamente. E, assim, aqui é a segunda casa também. Tá aqui, tá lá. E a internet nos aproxima de uma forma sobrenatural. Exatamente. É verdade. Você deixou o seu arroba. Yasmin, muito obrigada pela sua presença. Foi um bate-papo maravilhoso. E logo nós estaremos juntas aí. Fica de olho, porque vem palestra e vem muitas novidades aí para você que nos acompanha.
Andressa, muito obrigada. Quero muito que você deixe aí para todo mundo que está acompanhando a gente como que te acompanha nas redes sociais, por onde te acha. Evelyn, minha querida, muito obrigada, gratidão de verdade, foi um grande prazer estar aqui hoje, realmente ó, o coração tá quentinho. E agora deixa eu olhar para essa câmera aqui, para essa galera bonita. Gente, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho, eu estou com inscrições abertas para o Copy Águia. É um evento que vai acontecer de 3 a 5 de outubro, é gratuito, são 3 aulas matadoras para você aí que é copywriter e quer chegar ao Copy High Ticket. Você quer se transformar em um copy que vai dominar o mercado digital. Então você vai entender sobre linguagem oculta que a gente falou aqui, neurociência dentro da comunicação como copy, enfim, todos esses segredinhos, arquétipos, psicologia das cores, enfim, tudo isso que a gente falou aqui hoje, como realmente se conectar com a audiência e realmente são 3 aulas matadoras gratuitas. Essas aulas antecedem a abertura de vagas para minha mentoria do Buy Class, mas não se preocupa que esse gratuito não vai ser aquela enrolação não, tá? Como eu disse aqui, eu gosto de entregar os 100%, os 500% no meu gratuito, e aí sim, você vai olhar e vai falar, nossa, foi tão incrível que eu vou pro próximo passo com ela, gente, que isso? E se você entender que não é o momento, não tem problema nenhum também, eu quero você lá comigo agora em outubro. E para me achar no Instagram é @AndressaRico, Andressa com 2 S e Rico com 2 Cs. Se você quiser se inscrever no Copy Águia, é andressarico.com.br/copy-águia, tá? Sem acento. É isso. Muito bom, muito obrigada. Foi maravilhoso poder ouvir um pouquinho mais sobre a trajetória de vocês. E eu tenho certeza que as pessoas as quais são acompanhadas por vocês têm resultados incríveis e vão exponencializar cada vez mais no digital. Terminamos por aqui o primeiro episódio aqui do Playcast Studio, falando aí com 2 feras aí do marketing digital. Acompanhe as nossas redes sociais, @playcast.studio e o nosso canal no YouTube também, Playcast Studio Oficial. E se você quiser acompanhar o meu Instagram, @Evelyn Jordão. Eu quero estar mais perto de você, me acompanha lá e um grande abraço.